Todos nós temos habilidades, nós temos características diferentes, mas sabemos fazer algumas coisas melhor do que outras. E à medida que nós vamos aprofundando, treinando, melhorando essas qualidades, isso se torna algo que nos diferencia. Por exemplo, um atleta é alguém que vive desta maneira, ele vai aprimorando aquela qualidade que Deus deu a ele. Alguém que corre, ele vai treinando, e à medida que ele vai treinando, ele vai melhorando a sua condição física. Mesma coisa com alguém que nada, vai treinando, vai melhorando, e pode chegar até os 80 anos ganhando prêmio ainda, né? E à medida que se ganha esses prêmios, então existe ali uma coleção de troféus, de medalhas, de prêmios que se vai ajuntando. Mas o que ninguém vê é o esforço necessário para manter aquela condição. O atleta, por exemplo, ele tem que cuidar muito bem da sua alimentação, ele tem que levantar cedo, ele tem que fazer horas e horas de treino para ele conseguir aquilo ali. Ele tem a qualidade, ele tem a característica, ele tem aquela possibilidade, como tantas outras pessoas, mas ele percebeu que precisa investir nisso, em melhorar a sua condição. Nós olhamos para os prêmios que ele ganhou, mas não sabemos do esforço que foi necessário para chegar àquela condição. Segunda leitura nos falava que nós recebemos um dom, o de sermos filhos de Deus. E de fato nós recebemos esse dom de sermos chamados filhos de Deus a partir do nosso batismo. No batismo, a água que nos lavou, o óleo que ungiu o nosso peito, ele nos fez filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, chamados à eternidade, para a vida eterna. Mas para chegar a esta condição, é preciso também o nosso esforço. E a primeira leitura falava daquela multidão que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é algo que demanda esforço, que demanda compromisso, que demanda vontade, querer fazer aquilo. Nós já recebemos a filiação de Deus, mas será que nós estamos nos esforçando o suficiente para corresponder a esta filiação divina? Nós já recebemos o dom de sermos chamados filhos de Deus, mas será que nós estamos vivendo uma vida de santidade? Será que nós estamos buscando esta santidade no dia a dia? Não naquelas coisas grandes que aparecem, mas naquelas coisas pequenas que ninguém vê. Será que nós estamos treinando a nossa vida de fato para sermos santos? Quando nós olhamos para os santos, nós olhamos para alguém que já está premiado, que já recebeu a sua medalha, o seu troféu. E aí nós falamos, que bonito é aquele santo, ou a vida daquele santo, daquela santa. Mas será que nós fazemos o mesmo esforço para chegar àquela condição? Porque entre nós e os santos, não existe uma diferença. Nós somos chamados à vida de santidade da mesma forma como eles foram chamados. Nós recebemos o mesmo batismo que eles receberam. Nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia que também os santos receberam como alimento. Mas os santos se esforçaram para isso. E quando a gente lê a vida dos santos, a gente vê quantos esforços eles fizeram. Como demandou um tempo de treinamento, de atenção, de vontade, de superação das dificuldades, de testemunho da fé. Como os santos enfrentaram com coragem e com fé
uma coragem alimentada pela fé, como eles testemunharam o que é ser cristão. Aí está a diferença. É que hoje parece que nós já não nos preocupamos mais com isso. Parece que a vida de santidade é uma coisa que ficou no passado, ou para algumas pessoas que nós julgamos especiais. Não, aquele ali tem um jeito diferente. Não, a vida de santidade é um convite para todos nós, mas é um convite que exige da parte de cada um de nós também esse compromisso de querermos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Isso significa enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, enfrentar os obstáculos, dando nestes acontecimentos um sinal e um testemunho da nossa fé. Os santos não foram aqueles que foram de alguma forma, de alguma maneira, privilegiados. Ao contrário, nós vemos na vida dos santos pessoas que viveram com muita dificuldade, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram presas, pessoas que sofreram o martírio, pessoas que viveram com doenças e com muita dificuldade, e ainda assim não perderam a sua fé, mas usaram este acontecimento justamente para testemunhar a sua fé. Os santos não foram aqueles que pediram a Deus, exigiram a Deus que Deus tirasse o sofrimento, e Deus de uma forma mágica tirou o sofrimento, e por isso eles foram santos. Não. Quando nós rezamos aos santos, quando nós pedimos a intercessão dos santos, o que nós queremos exatamente? Que eles tirem o nosso sofrimento? Que eles façam desaparecer o sofrimento? Porque não é isso, não é para isso que a oração serve. Mas a oração, quando nós a direcionamos aos santos e pedimos a intercessão, nós olhamos para a vida desses homens e mulheres e queremos que eles nos ajudem a suportar as dificuldades do tempo presente, e que nós não tenhamos uma fé fraca, mas que a nossa fé seja fortalecida, e uma vez que tenhamos esta fé fortalecida, que nós sejamos capazes de dar testemunho dessa fé. É para isso que a oração serve. É este o milagre que nós buscamos. Não é apenas a cura de um mal, não é apenas a cura de uma doença, não é apenas a resolução de um problema, mas é ter a mesma força que os santos tiveram para viver aqueles acontecimentos e nestes acontecimentos dar testemunho da nossa fé. E os santos, para quem olharam? Os santos olharam para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós não vemos alguém que desce da cruz por mágica, que tem uma intervenção divina naquele momento e resolve todas as coisas. Ao contrário, Jesus crucificado é aquele que olha para os que o crucificaram e pedem o perdão, e pede o perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Será que nós entendemos que na vida dos santos, perdão, reconciliação, são palavras importantes? Porque ao olhar para Cristo, o que é que os santos viam? O justo de Deus, que sofreu aquela morte de cruz, aquela condenação, por causa de cada um de nós. E a nossa salvação vem deste sacrifício da cruz, deste Cristo crucificado, deste Cristo que se deixou crucificar. E Cristo também não pede ao Pai que o tire da cruz, mas Ele entrega a sua vida em sinal de profundo amor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o sinal da confiança, da certeza da presença de Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na morte de cruz. São estes santos que nós celebramos. São estes homens e mulheres
que ao longo de toda a história da igreja foram reconhecidos como homens e mulheres com virtudes de santidade. Por quê? Porque viveram a sua fé. Mas para além destes homens e mulheres, existe ainda uma grande multidão, que falava o livro do Apocalipse, daqueles que não são reconhecidos, não são conhecidos, não são destacados, mas que também viveram a sua fé. Esses são os bem-aventurados. São todos aqueles homens e mulheres que, nas situações de injustiça, nas inverdades, nas perseguições, nos momentos de aflição, deram testemunho da sua fé. E a última palavra é a palavra de Deus, que confirma essa vida. Só Deus é santo, mas nós somos chamados a fazer este caminho de santidade, por causa do batismo que nós recebemos. Que a nossa fé, alimentada pela palavra e pela Eucaristia, seja sempre mais fortalecida, e que nós busquemos cotidianamente, todos os dias, fazer este caminho de santidade, porque assim nós testemunhamos e anunciamos a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.